aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi até um dia calmo, mas como vocês sabem, a sexta-feira nunca decepciona e cá estamos nós com algumas histórias interessantes para contar. Dividi o vídeo em 4 partes, pelo menos 3 a gente tem que comentar. Quero trazer uma historinha que circulou bastante no dia de ontem, uma descoberta aí da turma da CNN, que nem o cartão Elo o ministro pode ter, né? Aí falar sobre isso, algumas coisinhas rápidas aí que envolvem os Estados Unidos e uma coisinha rapidinha mesmo sobre a Venezuela. Aí na segunda parte, temos que falar sobre ele. Jair Messias Bolsonaro, o homem mais injustiçado deste país. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que saíram na imprensa, no sentido da imprensa trabalhando como um braço do regime para tentar criminalizar Bolsonaro, rebater algumas acusações infundadas, não só rebater mostrando assim alguns contrapontos absurdos que a imprensa fez, como uma notícia que envolve aí quem é o delegado, né, do relatório aí contra Bolsonaro. Será que ele tem um passado curioso, um passado de proximidades com o PT? Aí também quero falar da defesa de Bolsonaro e quero falar das alegações que a defesa de Bolsonaro apresentou no processo da trama golpista. Aí, nessa parte também temos um levantamento muitíssimo interessante, que tem dados aí dos últimos quase 20 anos, que mostram como a imprensa reporta notícias sobre Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E aí tem várias classificações: neutra, negativo, favoráveis, ambivalente. Acho que vocês imaginam até as respostas, mas quando você vê em gráfico e em números, e uma pesquisa aí de uma universidade respeitada do Brasil, uma federal, temos que falar do Jair. A terceira parte é boa. As coisas esquentarão. Sobre o quê? A quarta e última tem umas coisas ligadas ao governo Lula, mas não sei se vai dar tempo de comentar hoje. Vamos lá, depois dessa longuíssima introdução, o Fernando Nakagawa trouxe aí com exclusividade lá na CNN que cartão 100% brasileiro tem regulamento que barra Moraes por sanção. Ele tá falando do Elo. Então não pode ter Master, não pode ter Visa e também não pode ter o Elo. Não pode ter cartão nenhum mais. O regulamento para adesão de um banco ao arranjo de pagamento Elo diz que é proibido a instituição financeira oferecer cartão a pessoas com sanções impostas pelos Estados Unidos. O regulamento do sistema de pagamento Elo é um grande documento com 344 páginas que estabelece regras para bancos que oferecem o cartão e o varejo, que aceita pagamentos. Logo no terceiro parágrafo das disposições gerais, a Elo cita que os participantes desse sistema devem observar sanções, isso aqui entre aspas, sanções, parêntese, como aquelas administradas pelo Departamento de Gabinete do Tesouro dos Estados Unidos e da ONU, fecha aspas. A restrição é detalhada na página 177, em trecho que trata de, aspas de novo, prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terror, fecha aspas. Abre aspas de novo. É vedado, ou seja, proibido aos participantes estabelecer ou manter relação com qualquer cliente que seja ou venha a ser objeto de sanções econômicas ou financeiras ou embargos comerciais, cita texto. E para não ficar faltando mais nenhuma dúvida, vejamos esta última aspas. São citados especificamente, aspas, é no documento lá da Elo, aspas, está exatamente assim, um documento oficial. Embargos impostos, administrados ou executados de tempos em tempos pelo governo dos Estados Unidos da América, abre parênteses, incluindo sanções ou embargos administrados pelo OFAC, famosa OFAC. Vocês já devem conhecer, né? Já vai para da vida de vocês. Ou pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. O ministro, que foi alvo de sanções aí, tanto do Departamento de Tesouro, Departamento de Estado, do OFAC. E agora, hein? Nem o cartão Elo ele pode ter mais. A gente termina essa semana, principalmente acho que por conta do Dino Day, com o sistema realmente começando a digerir. Sei lá, se fosse o corpo humano,
Vamos falar que quando veio aí a sanção, né, lá no dia 31, se fosse a comida, colocou o prato na mesa. Todo mundo viu o prato, ninguém deu nada, ninguém achou que o cara ia entalar com a comida. E aí botou dentro da boca na semana seguinte. E ficou mastigando, 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 mastigando. Eu acho que agora chegou no esôfago. Aí o cara tá entalado, tudo naquelas tossidas, né? E o cara batendo na costa não tá adiantando. A comida tá descendo, rasgando. Na hora que bater no estômago, digerir, chegar no intestino, vixe Maria. Na hora que começar a processar, fermentar, vem aquele peido fedorento quente, que o cara do lado, vixe como tá fedendo. Aí será que... Vamos ver, né? Eu acho que agora as coisas estão começando a ficar curiosas. Tava até comentando com o Didi Red Pill, perguntando comigo o que eu tava achando disso tudo. Eu falei, cara, como que eu fico lendo na imprensa meu achismo? Eu acho que se nos próximos dias essa questão realmente crescer pra valer, quem sabe atingir mais alguma pessoa e atingir pra valer mesmo. E nessa brincadeira, até o Departamento do Tesouro, sabe, publicar alguma nota oficial em algum banco específico do tipo, faça-se valer, pra galera ver que a coisa realmente é seríssima, eu acho que tem chances reais da gente chegar do julgamento do dia 2 e pedir em vista. Eu digo pedir vista, não sei, achismo, totalmente achismo meu, não quero botar esperança no coração de ninguém, eu acho que o Moraes e o Flávio Dino votarão, mas os outros três, eu coloco até o Zanin no meio, acho que fica meio assim, né? Vamos falar o Fux, chega lá o Zanin, a Carmen Lúcia, olha pro Fux e fala o Fux, tu aí que já é bolsonarista, pede vista aí, velho, pede vista aí por 90 dias só pra gente ver o desenrolar. Você não tem pressa mesmo, sabe? De qualquer forma vai terminar o julgamento esse ano, pede uma vista aí só pra gente ver, né? Deixa passar aí mais 30 dias aí, mais 90 dias pra gente ver da qual é. Achismo meu, totalmente achismo. Mas vamos continuar. Governo Lula põe sigilo de até 15 anos em telegramas diplomáticos sobre tarifaço às sanções a Moraes. A única coisa que chama atenção é o tempo, porque existem gradações, né, do tempo que essas informações são sigilosas. O grau de sigilo das informações varia entre reservado, o mais baixo, com 5 anos de proibição, até, né, o máximo, que é 15 anos. Então você vê que o governo Lula realmente está preocupado e empenhado em manter tudo sob sigilo. Se você parar para pensar, cara, botar 5 anos, né? Então, se bem que pela data, poderiam ser abertos, né, antes da eleição de 2030. Mas de boa também, né? Lula não vai ser candidato mais lá. Será que o Lula já tá querendo blindar alguém do PT? Mas tá aí, né? A gente não vai saber até 2040. 2040 entrar no Arquivo Nacional. Eu espero que entre lá no Arquivo Nacional, né? Poder dar umas buscadas lá e ver o que aconteceu na época. Aqueles documentos de desclassificação dos 80, 90, que entra aí nesse mesmo rol. Paulo Figueiredo comentou uma coisa que a gente bateu na tecla ontem, e acho que vale a pena bater na tecla todos os dias. Aos empresários que vêm aos Estados Unidos fazer reuniões, contratam lobby ou pedem para me encontrar, o que tenham feito com atenção. Meu conselho é claro, prefiram ir a Brasília, cobrem incessantemente Hugo Mota pela anistia, que é o que resolve. O resto é perda de tempo e dinheiro. Eu acho que o caminho tá bem claro desde o início. Talvez tudo dê certo, né? Eu espero que esse projeto aí, da mudança das prerrogativas, para você garantir que, enfim, né, como a classe política tá vendendo, que os parlamentares, os congressistas como um todo, não tenham, né, o seu foro na Suprema Corte, mas em algum tribunal, seja na primeira instância, seja no STJ. Eu acho que isso aí avançando, eu acho que fica pelo menos sem desculpa para colocar a anistia para andar. Aí você pode até fazer uma pressão com o Gumó e tudo mais, os outros deputados vão falar, mas não sei o que, não quero votar por causa disso, por causa do Supremo. E como eu disse, só para falar rapidinho da questão do Trump e a Venezuela, após deslocar navios, o governo Trump diz que vai usar toda a força contra Maduro na Venezuela. E o que é que tem de interessante nisso? Ontem, o Marco Rubio, em seu perfil oficial, selo cinza, publicou, né, esse ofício que veio do governo da Guiana. Já viu o mapa, né? Deixa eu ver minha mão porque eu sempre me atrapalho. A Venezuela tá aqui, a Guiana tá aqui e o Brasil tá aqui. Então meio que a Guiana falou que tá disposta
a colaborar com os Estados Unidos contra os criminosos e o cartel do SOS, né, como eu estava comentando. Então, não sei, talvez se os Estados Unidos quiserem atracar seu navio, colocar a bota na terra lá na Guiana, quem sabe ficar na fronteira com a Venezuela, talvez a Guiana aí permita, fala, não, de boa, entra aí, podemos aí trabalhar juntos. O clima pro Maduro não tá bom, né? O clima pro Maduro não tá bom. Eu tô triste com isso. Mas vamos lá. Vamos falar dele. Jair Messias Bolsonaro, que é aqui onde tá a parte mais importante do vídeo hoje, sem sombra de dúvida. Vocês viram aí, anteontem, esse novo vazamento de informações, né? Nesse novo indiciamento de Bolsonaro. Aí ficaram as pessoas da direita, né? Porque a imprensa segue por outra linha e a esquerda nem leva em consideração. Perguntando, tá, qual é o crime dessa vez? Qual o crime que você consegue observar nas mensagens que Bolsonaro trocou? Não faço ideia. Tá todo mundo se perguntando. Talvez nem tenha. Aí vem a Globo. A expectativa em Brasília é que o ministro Alexandre de Moraes não tome nenhuma medida para agravar a atual situação de Bolsonaro. É melhor deixar do jeito que está. Bolsonaro está em prisão domiciliar usando tornozeleira. Não é de bom tom agravar essa prisão. A avaliação de alguns colegas de Alexandre de Moraes é: vamos aguardar o julgamento. Se for condenado, vai se discutir se fica em prisão domiciliar ou não. Bom, eu achava que a questão de Bolsonaro não envolvia se é de bom tom ou não, mas se ele é culpado ou se ele é inocente. A Globo dá mais uma prova que estamos diante de uma situação política. E é curioso de ver que lá atrás, inclusive quando tiveram essas primeiras medidas contra Bolsonaro, você vê que ministros como o Barroso, o Gilmar Mendes, deram aí na imprensa, né? Ou fingiram que não foram ele, mas a imprensa meio que atribui a eles uma certa insatisfação, que ficaram sabendo sobre as decisões pelo consórcio. Eles não foram avisados previamente. E aqui é a Globo, pô, inventa de aloprar, dia 2 já começa o julgamento, vai mesmo pedir a prisão de Bolsonaro, tem certeza? E vocês sabem como é o homem, né? O homem é imparável. Ele dobra a meta o tempo todo. Mas beleza. A Globo não está preocupada se tem crime ou não. Deixa bem claro o aspecto político. A senhora Dora Kramer, que nem parece, né? Aquela senhora que teve embates com Renan Calheiros, que falou absurdos sobre ela. Não pesquisem na internet Dora Kramer e Renan Calheiros. Não queiram ver o que Renan Calheiros falou dela. Mas enfim, Dora Kramer até fez esse lindo tweet. O material da Polícia Federal expõe um pai acuado, filho mal educado e pastor desbocado. Tá, e o crime, Dora? Só faltou o crime, né? Qual o crime, gente? Mas óbvio, né? Quem sou eu pra falar se tem crime ou não? Ninguém vai acreditar em mim, ainda mais porque todo mundo sabe que eu passo pano pro Jair. Então vamos ver o que saiu na imprensa. Indícios contra Bolsonaro crescem, mas base para prisão preventiva é contestada. Ah, tá. Então, ninguém sabe qual é o crime, né? Indícios. Beleza. Folha de São Paulo. Polícia Federal inclui mensagens sem elo com investigação em relatório sobre Bolsonaro às vésperas de julgamento. E o crime, hein? Tá difícil de achar o crime, né? Diálogos revelam críticas a Tarcísio, problema de saúde do ex-presidente e intrigas entre aliados. Eu achei muito curioso aquela parte da Polícia Federal que está preocupada com as articulações de Eduardo Bolsonaro para minar a chapa da direita permitida, da direita BTG. Curioso, né? Todo mundo ficou se perguntando. Mas você não pode falar, tá, mas o que é que garante que não teve crime e todo aquele dinheiro movimentado por Bolsonaro, aquele bandido? Eu sei que vocês precisam de mais argumentos, mas calma, vamos por partes. Um ponto aí que o pessoal estava apontando, que podia levar até o fim, né, da prisão domiciliar e decretar mesmo prisão para valer, é que Bolsonaro poderia ter descumprido uma das cautelares, que era não utilizar redes sociais. Não utilizar redes sociais. Vocês viram o Bolsonaro usando alguma rede social? Eu não vi. Mas o que é que a polícia do Lula já está fazendo? Polícia Federal aponta que Bolsonaro burlou o Supremo e compartilhou 300 vídeos pelo WhatsApp. Aí você vê o subtítulo, para não restar dúvida, porque você deve estar assim, olha, mas
WhatsApp, rede social, tem o que a ver uma coisa com a outra. Segundo o relatório da Polícia Federal, o Bolsonaro descumpriu medida cautelar que o proibia de utilizar redes sociais. Aí você diz, mas peraí, o WhatsApp agora é rede social? Eu achava só que era um aplicativo de mensagens. Você não tá achando errado, você tá certo. Aí você vê, né, encaminhou 300 vídeos por WhatsApp. Em 3 de agosto, Bolsonaro já era proibido de redes sociais. Bolsonaro também encaminhou conteúdo sobre manifestações em seu favor, tá? E tá proibido da rede social, não WhatsApp. Desde quando o WhatsApp virou uma rede social, hein? Mas já tá ali a imprensa. Beleza. Aí temos aqui a defesa de Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro apresentaram sua resposta ao ministro Alexandre de Moraes e ressaltaram o óbvio. As conclusões da PF são políticas, não jurídicas, pois os áudios e prints citados não contêm elementos incriminadores. Uma minuta de pedido de asilo... Peraí. Vou falar logo isso aqui. Uma minuta de pedido de asilo, datado de fevereiro de 2024, não pode fundamentar um pedido de prisão preventiva em 2025. Faltou dizer que o asilo político é um direito assegurado pela Constituição brasileira e pelo direito internacional. Logo, a minuta de algo lícito não pode ser tratada como ilícita. Para a defesa, esse é um bom ponto. Não havia proibição ao uso de WhatsApp, mas ao uso de redes sociais. E as conversas ocorreram antes das últimas restrições impostas. Faltou-se dizer pelos brasileiros que a divulgação de mensagens privadas, sem qualquer interesse público, constitui um verdadeiro ilícito. Tal prática viola a privacidade e a intimidade dos envolvidos, configurando possível abuso de poder por parte das autoridades responsáveis. É de se supor que uma corte que mantém os seus inquéritos em sigilo há 6 anos tenha na divulgação seletiva um claro objetivo político. E ainda vai falar um pouquinho mais da rede social. A defesa de Bolsonaro desmontou esse argumento que o WhatsApp é rede social de uma forma primorosa. Até já adianto. Usou uma própria fala do ministro Alexandre de Moraes, que ele mesmo classifica o WhatsApp como aplicativo de mensagem e não rede social. Mas a gente vai chegar lá. Porque diante de um relatório como esse, né, com vazamentos seletivos, coisas que nada tem a ver com investigação, preocupados até com articulações eleitorais de 2026, intrigas, e que você não encontra o crime, você se pergunta, tá, mas quem foi? Quem foi, rapaz, que indiciou o Jair? Quem é o delegado por trás? Aí tá ali. O delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo trabalhou para o PT. Ah... Olha só, né? Que coincidência. Quem poderia imaginar, né? O cara trabalhou pro PT, velho. Coincidência. Coincidência. Mas você ainda deve estar na dúvida. Cara, será mesmo que não teve nenhum crime, mas todo aquele dinheiro? Esse daqui é aquele argumento que nem petista consegue ficar de pé. Globo News levou um especialista, ou seja, a Globo, a casa do Lula, levou um advogado para falar do dinheiro, toda essa movimentação de Bolsonaro, esse vagabundo safado. Não é possível que o Bolsonaro não roubou nada. Não é possível que ele não tenha que ir pra cadeia. Bom, o especialista vai falar, né, sobre a movimentação financeira e a suposta lavagem de dinheiro de Bolsonaro. A questão da lavagem de dinheiro é diferente, né? A lavagem de dinheiro seria você ocultar uma origem lícita. Uma origem ilícita, perdão. Como você destacou, esses recursos têm uma origem aparentemente lícita, né? Resgate de investimento que já existia, ou PIX de apoiador, né, para custear todas as contas que ele quiser ter, enfim, custear os advogados, custear pagamentos de conta. Então, não parece aí, inicialmente, ter nenhuma característica da lavagem de dinheiro no recebimento de PIX, no recebimento de investimentos que ele tinha feito, que depois foram reaplicados, né? Acho que o ponto que a Polícia Federal está destacando é a transferência para a esposa, né, como uma forma de, vamos botar assim, ocultar a localização desses recursos. Mas a gente só pode falar em lavagem de dinheiro se o recurso tiver uma origem ilícita, né? Então, acho que falta aí que a Polícia Federal esclareça qual seria a origem ilícita desse recurso que está sendo ocultado em contas de terceiros. Pois é, né? Em tese, o que Como é que, assim, ocultação de dinheiro... Aí fica parecendo que tá falando uma coisa errada, né? Tá... Como assim ocultar dinheiro? Tem algum dinheiro ilegal? O que é que tem de errado aí no processo?
Como ele disse, né? O dinheiro aparentemente vem todo de fontes lícitas. As doações que vocês fizeram, resgates que o Bolsonaro fez aí. Ah, aí o jornalista da Globo não se contenta com essa resposta e dobra a pergunta, dobra a meta. Seguraria uma suspeita suficiente para indiciamento por lavagem de dinheiro? Bom, você precisa primeiro demonstrar qual é o crime antecedente, né? Assim, se esse dinheiro tem uma origem ilícita, então ele é proveniente de um crime. Qual crime? Qual Né? crime? Qual o crime que gerou esse recurso? Porque, embora ele esteja sendo, né, acusado por vários crimes e indiciado por vários outros, né, nenhum desses crimes pelos quais ele está respondendo tem como característica a criação de valor, né? Não são crimes patrimoniais. Ele não está sendo acusado de ter praticado um crime para receber dinheiro. Logo, precisa demonstrar essa origem criminosa dos valores para a gente poder começar a falar em lavagem. Não precisa ter uma prova, mas precisa pelo menos descrever qual seria esse crime que gerou o recurso que se pretende lavar. Então, eu acho que esse indiciamento por lavagem de dinheiro, ele é um pouco mais frágil. Pois é, né? É um pouco mais frágil esse indiciamento por lavagem de dinheiro. Ah, Bolsonaro é o homem mais injustiçado da história da política brasileira. A Elisa comenta: a tua lavagem de dinheiro da PF não tem origem lícita, não tem prova, não tem lastro. Durante anos reviraram a vida de Bolsonaro de ponta a ponta, não acharam um centavo de corrupção. Chamam de indiciamento, mas não passa de ficção judicial imunda e orquestrada que encontra na mídia a parceria ideal para tentar desgastar Bolsonaro às vésperas do julgamento no Supremo. O alvo não é o dinheiro, é a imagem de Bolsonaro. Falando do julgamento de Bolsonaro, o Enio... Eita, ficou fora de ordem. Ó, ficou fora de ordem. Vou voltar... Deixa eu acertar aqui a ordem. Pera aí. Cadê? Aqui assim. Pronto. Vai ficar bonitinho. Pronto. Pois bem, antes de falar do julgamento de Bolsonaro, o dia de ontem também, esse mesmo regime democrático que vem governando o país, PGR denuncia Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE. Aí o advogado João Paulo M. Rocha comenta assim: o sujeito denuncia com provas crimes de um ministro do TSE e do Supremo e é denunciado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quem vai julgá-lo é o próprio ministro que foi denunciado. E tem gente que jura de pé juntos que ainda vivemos em uma democracia. Tem quem discorde. Quem discorda? O mudinho do Bolsonaro. Rapaz, o mudinho do Bolsonaro, toda vez que abre a boca, é para criticar o regime. Mendoncinha, lá no evento do LIDE, que o Moraes também estava, falou que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. E essa frase que a Tsuki destacou também foi destaque aí nas manchetes de jornais. Se eu não me engano, essa é exatamente a manchete do Estadão sobre a situação. Não tem nem muito o que falar. O que ficou falando ontem, ao menos falou isso. Depois o Moraes sobe no púlpito, faz um discurso revoltado lá, até atacando o Mendonça. Enfim, a galera não tá na mesma página. Não tá na mesma página. André Mendonça usou o palco do LIDE para tratar de temas como fortalecimento do Estado de Direito, liberdade de expressão, ativismo judicial e contenção do judiciário. Foi interrompido diversas vezes por aplausos e terminou seu discurso aplaudindo de pé. Curioso, né? O LIDE do Dória. Só a nata do regime tá lá. Como eu falo para vocês, eu não sou contra participar desses eventos. Se um dia me chamarem, irei muito feliz. O que eu acho que você tem que fazer é tipo Mendonça. Aproveite esses espaços para falar uma boa, sem xingar ninguém, não precisa botar dedo na cara, mas para trazer assuntos que eu não sei se são incômodos, porque a priori todo mundo estava aplaudindo, então o povo até gostou, mas assuntos que realmente fazem parte, né, do seu grupo político, colocar para frente pautas que acho que são caras, né, para a direita brasileira. Parabéns, André Mendonça.
De coração, cara. Parabéns mesmo. Fale o que for, as indicações de Bolsonaro para o Supremo são bem diferentes das indicações do Lula, da Dilma, do FHC e do Michel Temer. Pode falar o que for, pode chorar, pode se debater. Diante das condições que o Bolsonaro tinha, do Senado que tinha, onde precisava de votos, acho que Bolsonaro conseguiu 2 nomes que não é tão longe de ser número, não passa nem perto de 10. Mendonça acha até melhor que o Cássio. Agora você vê a diferença. Ontem também teve a notícia, eu nem coloquei aqui em vídeo, o julgamento da Carla Zambelli, tá 6-2. As únicas 2 pessoas que votaram favoráveis a Carla Zambelli, um foi o Mendonça, o outro foi o Cássio. É herança de Bolsonaro. Aí vamos lá. Falar da trama golpista. As alegações na defesa de Bolsonaro. O N destacou, mais ou menos, acho que 3, 4 coisas que eu acho que são relevantes. Aqui é só o tweet, né, com essas 4 imagens e tudo mais, mas vamos dar uma olhada assim nas partes. A defesa de Bolsonaro juntou as alegações finais ao processo da tentativa de golpe. Como a gente falou aqui durante todo esse processo, fica evidente que Moraes, a PGR e a PF atuaram contra o direito de ampla defesa dos réus. Vamos ver só as questões de defesa aqui no post. Vamos lá. São 197 páginas. Celso Vilardi começa com a forte declaração, aspas, neste ambiente de massacre, a defesa pesa dizer não teve amplitude de defesa garantida, em reiteradas oportunidades foi afirmado e reafirmado que a prova que importa é a eleita pela acusação, o que é um sinal para o julgamento que se aproxima, sinal dos tempos. Depois Vilardi atropela o ministro Alexandre de Moraes, a PGR e a PF, demonstrando claramente que foi feita uma operação para selecionar as provas que os advogados teriam acesso. A PGR e a PF tinham a integralidade das provas, mas os advogados teriam acesso apenas ao material que supostamente a PGR teria escolhido para fazer a denúncia. Exemplo, aspas, para o que está na defesa de Bolsonaro. Criou-se no presente caso um inimaginável filtro. Prova seria apenas aquilo que foi de interesse à acusação. Veja-se, a Polícia Federal separou a mensagem do celular apreendido do peticionário, juntou só esta mensagem aos autos e manteve o restante do conteúdo daquele celular fora do processo. Assim, o advogado demonstra que, quando Moraes fez aquele circo de prints em que o advogado acessava uns autos, a integralidade das provas ainda não havia sido disponibilizado para as defesas. Esse foi o cenário do recebimento da denúncia. Pior, a defesa fez uma petição afirmando que precisava de mais tempo para analisar as provas que tinham sido enviadas em 14 e 15 de maio. Faltavam apenas 4 dias para a audiência. 4 dias. Será que o tempo é suficiente? O relator indeferiu o pedido no dia 17 de maio. Faltava 2 dias. 3 dias. 1 dia, na verdade. Só que no mesmo dia do indeferimento do pedido de defesa, a Polícia Federal ainda estava enviando provas que tinham sido apreendidas e não disponibilizadas anteriormente. Isso no sábado, dia 17. As audiências começaram no dia 19. Tem tempo suficiente? Parece justo. No sábado ainda por cima, não é nem dia útil, parece justo. Será que se fosse o Lula, o Conjur, o Migalhas, o Jota, os 3 maiores portais jurídicos do país, focados nas questões jurídicas, será que estes portais não iriam falar sobre isso? Será que a coluna do Fausto Macedo, lá do Estadão, que é a coluna focada no acompanhamento do judiciário, ele e a Pepita Ortega, será que eles não comentariam sobre isso se fosse o caso do Lula? Mas como é Bolsonaro, aí vale tudo. Como é Bolsonaro, vale tudo. Pior, parte das provas enviadas para a defesa pediam a senha de acesso. E adivinhem, a Polícia Federal não tinha disponibilizado. Mas será que isso aqui mesmo aconteceu? Calma que a gente vai ver esses prints.
A defesa só conseguiu depois de iniciada a inquirição das testemunhas. Lembra que começou em 19. Isso foi reconhecido pela própria Polícia Federal. Vamos olhar os prints. Primeiro tá aqui, né? No dia 7 de maio, depois de recebida a denúncia e apresentadas as defesas, inclusive a resposta à acusação, o doutor relator determinou que as defesas indicassem endereço eletrônico de advogado constituído nos autos para, aspas, mediante assinatura de termo de confidencialidade, receberem, aspas, autorização e o endereço com link externo para a realização de download de todo o material apreendido pela PF durante as investigações e que, conforme a tempos alertava a defesa, indevidamente não havia sido juntados aos autos. Aí outra parte. Na noite do dia 17 de maio, no sábado, antevéspera do início das audiências e mesmo dia em que, indeferido o pedido de adiamento das audiências, a defesa ainda recebia novos links para o acesso ao conjunto probatório arrecadado na investigação. Tá aqui, ó, enviada sábado, 17 de maio, você vê, ó, @policiafederal.gov, assunto, Felipe Monteiro de Andrade convidou você para blitz eleitoral. Aqui tá um arquivo, ó. Está recebendo no arquivo dia 17, às 22h34 da noite. Já basicamente é 18, né? Você teve 24 horas, basicamente, para se preparar. Não fosse suficiente a quantidade do material que ainda estava sendo enviado em gerúndio, que contrariava o devido processo legal, a defesa começou a encontrar obstáculos como a exigência de senhas não haviam sido fornecidas e que só foram enviadas depois de iniciada a inquirição das testemunhas de acusação. Tá aqui, ó, o documento, insira a senha, por favor. Começava, né, a inquirição das testemunhas dia 19 de março. Quando é que eles recebem a senha? 22 de maio. 3 dias depois. Pedimos escusas por não ter disponibilizado a senha anteriormente. Os arquivos contendo senhas estão nas respectivas pastas. Para facilitar, seguem. Aí tá aqui a senha. Já pensou se fosse o Lula? Eu não tô nem falando do prerrogativas. Prerrogativa é de esquerda, tá na parte dele. É perseguir como bom petista. Mas cadê os portais do mundo jurídico? Conju, Migalhas, o Jota... Cadê a turma do Fausto Macedo do Estadão? Ninguém comenta. Ninguém comenta. Isso não sai da imprensa. Você talvez veja até um padrão, né? Quem não se informa pela imprensa é de direita. Quem se informa pela Globo é um bocó que vota no Lula. E o Enio complementa na falando o seguinte: mais tarde, a defesa percebeu que a Polícia Federal estava constantemente alimentando os links com novas provas. Isso significa que quando as audiências iniciaram, os advogados de defesa não sabiam exatamente quais provas eles ainda poderiam receber e analisar. Um exemplo disso é que a nuvem do general Mário Fernandes não estava disponibilizada para análise das defesas até 3 dias antes do fim da instrução. E isso foi reconhecido pela própria Polícia Federal. Por fim, para acabar com um certo discurso estúpido que a gente vê por aqui sobre recursos, o advogado afirma expressamente que recorreu de todas essas ilegalidades, porém, além de ter todos os recursos negados, vez ou outra, eles sequer eram analisados. A autoridade policial confirmou que este e outros materiais ainda não haviam sido fornecidos, passando a complementar um link anterior. Aí tá aqui, né? 30 de maio de 2025. Este procedimento está sendo reprocessado e em breve estará em sua íntegra dentro da pasta do ofício número tal. Entretanto, já adiantamos e disponibilizamos o conteúdo da conta, né, não sei que lá, mario@terra.com.br, né, os e-mails do mas enfim, não sei se é o Mário, não sei se é o mesmo Mário Fernandes. Coisa, né? Julgamento 100% técnico. 100% técnico. Aí eu falei que a gente ia voltar, né? Pra falar da questão de agora. Bolsonaro descumpriu as regras, foi preso. Usou rede social, não podia, está provado. Olha que manchete vagabunda. Para evitar prisão, defesa de Bolsonaro diz que o WhatsApp é aplicativo de mensagem na rede social. Pronto. Agora até o idiota do Pedro Augusto Fernandes tá fingindo que o WhatsApp não é mais aplicativo de mensagem. Gente.
Para os advogados de Bolsonaro, o WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens privadas, não a rede social. Portanto, na visão deles, não houve descumprimento. Todo mundo sabe disso. É tipo SMS. Os defensores citam um despacho do próprio Moraes para sustentar a alegação. Aspas. Isso daqui foi escrito pelo Moraes. Não, desculpa. Isso aqui foi pela defesa de Bolsonaro. Tanto não há confusão entre o aplicativo de mensagens e as redes sociais que, em outras situações, essa diferença acabou por ser registrada nas decisões judiciais. É o que aconteceu, por exemplo, no inquérito 4921, quando Vossa Excelência, na fundo do Moraes, determinou a oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais e nas plataformas de mensageria WhatsApp e Telegram. Mensageria WhatsApp. Duas coisas absolutamente diversas, portanto, escreveram eles na peça de defesa. Aí agora que entra a vagabundagem do jornalismo. O cara sabe que o WhatsApp é um aplicativo de mensagem. Sabe. Aí vem um jornalista. O argumento vai na contramão da própria inteligência artificial embutida no aplicativo. O jornalista brasileiro, ele não se esforça para encontrar a verdade. Ele se esforça para criminalizar um lado. Isso é o consórcio. E a gente sempre fala isso, só que a maior parte do tempo são afirmações qualitativas, que a gente mostra uma matéria, mostra outra. Mas quando você olha assim, no global, quem que tem esse número? Será que a maior parte das matérias realmente são tendenciosas? Dá para afirmar isso? Será que os canais de direita não escolhem matérias tendenciosas a dedo, quando a maior parte da imprensa é técnica, 100% técnica? Calma que a gente vai chegar lá. Calma que temos uma resposta para isso. Essa matéria é um típico exemplo do que o Arthur está comentando aqui. Que nojo dessa mídia. Movimentação virou crime, né? Movimentar dinheiro virou crime. A espetacularização penal leva ao seguinte: o procurador pega um fato absolutamente cotidiano e dá um ar de crime pela mídia, para provar que o fato é criminoso. Isso é destrutivo para o país. Os jornalistas abandonaram a profissão para se vestir de delegados, procuradores ou juízes de Araque. Funcionam como uma linha auxiliar do Ministério Público e da tese que se busca fixar aqui também no Twitter. A verdade passou a ter uma importância relativizada em nome de imputações e de decisões que se imagina serem do agrado da mídia e da opinião pública e calcadas em ilações e criações mentais. O país todo virou uma farsa do cacete. Kobe, o meu amigo, peso pesado, Daniel Meurim, abordar a parcialidade da imprensa brasileira em números quantitativos. Aqui não é escolhido a dedo, não. Aqui é olhando realmente as mais diversas matérias que saíram ao longo dos anos sobre Bolsonaro, sobre Lula, Dilma, Temer. A mídia foi sistematicamente desfavorável ao governo Bolsonaro. É uma frase aí que qualquer pessoa da direita compreende. Quem mostra isso é o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, LEMEP, que é da UERJ mais o IESP. As séries de valência, espectros das opiniões dos jornais, deixam pouco espaço para a dúvida. Vamos analisar agora alguns gráficos. Vejam só. A linha vermelha são matérias contrárias, negativas. A linha laranja é neutra. A azul é favorável e a verde é ambivalente. Tem partes boas e partes meio ruins. Aqui que Meurim nos conta. Você vê que começa aqui, né? 31 de janeiro de 2014 até agora. Na verdade, são mais ou menos 11 anos. Falando isso, 20, mais ou menos uns 10 anos. O governo federal, de 2014 a 2025, né? Você olha ele todo. O pico do Mandetta no número de críticas durante todos esses anos foi sobre Bolsonaro. Inclusive, o pico tá mais ou menos aqui, ó. Na metade do ano de 2020. Metade do ano de 2020, tá aqui, ó. É o pico. Vou pegar a caneta, ó. Vou traçar até uma régua aqui, ó. O pico anterior era mais ou menos aqui, ó. Você vê que só Bolsonaro rompeu aqui essa casa que tá aqui em 500. Só Bolsonaro rompeu. Picos muito acima de todas as outras valências, sobretudo 2020 e 2021, né? Favorável é residual, é o período mais negativo da série. Então, favorável é azul, ó. Você vê que aqui em cima
2016, Temer, tinha até uns pontinhos aqui azul. Até na era Dilma, tu ainda via que não tava colado no zero. O governo Bolsonaro, olha pra isso daqui, ó. Tá quase colado no zero. Mas dizem que a imprensa é imparcial. Economia, repete o padrão. Durante 2019 e 2022, a curva contrária domina, com picos altos em 2020 a 2022. Depois de 2023, a negatividade desmonta e a neutra passa a prevalecer. Não é curioso isso? Você pega aqui, ó. Cadê? Janeiro de 2023. É mais ou menos aqui, ó. Ó, exatamente aqui, ó. Ah, mas foi só Bolsonaro sair. As críticas à economia que estavam nesse patamar caiu pra aqui. Mas que coisa, hein? Mas que coisa, hein? Ah, Jesus. E você vê, ó, quase só aqui que tem um gap um pouco maior, mas na maior parte do tempo o número de matérias neutras e críticas estão no mesmo ponto. E você vê ambivalente, matérias positivas. Jair Bolsonaro. O gráfico é praticamente um espelho da hostilidade. Aqui a pergunta no jornal, né, 2014. Aqui é só a figura de Bolsonaro, esquecendo o governo, só Bolsonaro. Enfim, contrária maciça durante todo o mandato, na vermelha, só falando mal, com picos muito acima de neutra e favorável quase zero. Gente, favorável ao governo Bolsonaro acabou aqui, ó. Abril de 2019. O que aconteceu nessa época? Bom, tinha a saída do Bebiano e aqui vem mais ou menos a saída do Santos Cruz. Pronto, acabou o governo. Você tirou lá a galera que estava tentando tutelar o governo, a galera que estava tentando sequestrar o governo Bolsonaro. Pronto, acabou. Não tinha mais notícia positiva. Não é um ruído, é o padrão. É um padrão. Falar mal muito, algumas neutras, e não fale absolutamente nada de bom durante todo esse tempo. Já Lula. Ah, Lulinha. Aqui tá ficando do Lula, né? Ao longo de 2014 até agora. Como a imprensa cobre. Você vê que a imprensa fala mal do Lula aqui no período, né? Da Lava Jato. Aqui, você vê que o tom de crítica era maior do que o tom das matérias neutras. Aí você pega, sei lá, a descondenação do Lula, mais ou menos que é assim. E você vê, ó. E quando o Lula assumiu o governo... Não, aqui, ó. Aqui tá em 2022. Deixa eu ver que data aqui, ó. Ó. Maio de 22, mais ou menos. Chegou maio de 22, período pré-eleitoral. O que acontece? Olha o pico. Olha a quantidade de menções em relação ao Lula. Menções neutras. Neutras. Você não precisa nem elogiar. Você destrói Bolsonaro e não, Lula é um cara neutro. Será que isso aqui é natural, pô? O pico do Mandetta de Lula é mais ou menos o quê? Você pega aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é o mais reto possível. É janeiro e esse outro aqui é a eleição, ó. Esse é o da eleição e esse aqui é o início do governo. Ao contrário, existe um patamar bem menor e declinante, ó. Passou Lula até ser eleito, né? Você vê que as notícias contrárias vem caindo e não decrescente. Resultado prático. Na pior das hipóteses, neutralidade é a circunstância normal do governo Lula. Aí você olha para o legislativo. Perfil majoritariamente neutro na série toda. Quando a contrária cresce, 21, 22, ainda fica muito abaixo do que se vê no executivo. Ou seja, a negatividade concentrou-se no governo Bolsonaro. E o judiciário, hein? Nunca é crítico. Nunca é crítico. A valência neutra predomina. E aqui entra um ponto crucial. Quando o conflito central entre o poder executivo, ou seja, Bolsonaro, e o judiciário, ser neutro significava estar favorável ao judiciário, cego aos atos mais autoritários e seus desmandos corriqueiros. Diante de todos os absurdos, matérias neutras. Neutra, muita matéria neutra. E muita matéria favorável também, né? Você vê que tem momentos... Olha isso aqui, ó. O favorável em setembro de 2020 tá maior do que a matéria crítica. E, gente, na maior parte do tempo, ó, a linha azul tá quase competindo. Aqui que a linha vermelha vai começar a crescer, ó, a partir de 2023. Mas diante de 2023 para antes, as matérias são mais favoráveis do que críticas. Fora as matérias ambivalentes, que tem pontos bons, pontos ruins, mas a parte é neutra. Essa é a imprensa brasileira.
Essa é a imprensa brasileira. Juntando os prismas, governo, economia, personagens e poderes, a maior negatividade direcionada ao executivo brasileiro, Bolsonaro. Segundo maior, Dilma, 2015-2016. Lula, 2003-2025, neutralidade dominante, baixa negatividade relativa. Em termos editoriais, o contrário massivo para Bolsonaro e o neutro predominante para Lula indicam dois regimes de cobertura. Quando é Bolsonaro, são notícias punitivas. Com a Lula, notícias neutras. A mídia foi desfavorável ao governo Bolsonaro sob todos os recortes principais e neutra diante do governo Lula. Mas o pior é o período eleitoral. Prestem atenção na cobertura em relação a Bolsonaro no período eleitoral, majoritariamente negativa. Aqui é só falando de Bolsonaro propriamente dito, que não é governo Bolsonaro, é Bolsonaro. Olha para isso. Chega aqui, ó, mais ou menos agosto. Aqui, ó. Aqui é agosto, aqui deve ser o período da eleição. Vem na crescente. Quanto mais se aproxima das eleições, maiores são as críticas a Bolsonaro. Aí passou o Bolsonaro, pronto. Você vê, olha a queda. A gente saiu daqui pra cá. Não, já derrubamos Bolsonaro já, tá de boa. Já derrubamos Bolsonaro. Balanço de personagens e instituições nas eleições de 2022, né? Já derrubamos já, Bolsonaro tá de boa. Agora olhem o mesmo período para a cobertura de Lula. Enquanto Bolsonaro, linha vermelha gigantesca. E Lula, amarelo. Quase não tem crítica. As críticas ao Lula estão no mesmo patamar das ambivalentes, basicamente. Parece justo? Óbvio que não, né? Manipulação vagabunda. Aí, para entender um pouco mais como é que funciona a imprensa brasileira, João Camargo deixa a CNN e vai se dedicar ao Esfera Brasil. O cara ficou quase 3 anos na CNN. O fundador do Grupo Esfera. Aí tá demais, né? Aí você entende por que determinadas empresas têm determinadas linhas editoriais. Os maiores golpistas do país, família Mesquita, do Estadão, publicaram um editorial no dia de ontem. A ruína de Bolsonaro é chance para a direita. Os caras nem escondem, né? Nem esconde. É para destruir Bolsonaro pra gente conseguir emplacar a direita permitida. Aí Renato fala assim: o Estadão chama Bolsonaro de zumbi político. Mas se fosse relevante, não haveria tanta obsessão em criminalizar, isolar e perseguir Bolsonaro. A energia gasta pela imprensa e pelo judiciário mostra outra coisa. Bolsonaro segue como principal ponto de resistência ao sistema. Quem teria medo de um cadáver político? Se Bolsonaro não tivesse mais força nenhuma, alguém tinha medo dele? Dizem que ele só pensa em si mesmo, mas foi Bolsonaro quem quebrou o pacto de silêncio que unia Brasília, Faria Lima e a mídia. O tal personalismo nada mais é do que a recusa em se curvar à engrenagem de sempre. Atacar sua família é a forma de empurrar a direita para líderes mais palatáveis, como já fizeram no passado com o FHC. A estratégia é antiga. Em vários países tentam dividir a base de líderes populistas. O discurso é sempre o mesmo. Os verdadeiros conservadores seriam os que aceitam jogar com as regras já manipuladas. Só que não existe conservadorismo sem resistir ao autoritarismo disfarçado de legalidade. Afastar-se de Bolsonaro não fortalece a direita, apenas a dilui na política de sempre. O editorial fala em golpe, mas silencia sobre censura, perseguição seletiva, prisões sem julgamento e vazamentos ilegais. Chama de democracia quando poucos ministros decidem quem pode disputar a eleição, quem pode falar e até o que pode ser pensado. Chama de impunidade o direito de defesa de um ex-presidente, enquanto ignora esquemas de corrupção e aparelhamento que continuam intocados. No fim, vender a ruína de Bolsonaro como oportunidade é repetir o recado de sempre. Parem de enfrentar, aceitem as regras e acomodem-se. Mas a direita só existe porque recusou essa acomodação. O que incomoda o Estadão não é Bolsonaro. É o fato de milhões de brasileiros terem aprendido a desconfiar da narrativa oficial. A narrativa do consórcio, a narrativa do regime. Eu vi isso daqui ontem e achei bem curioso, porque eu já sabia, a gente já falou aqui nos dossiês históricos do primo do Alckmin, o José Maria Alckmin. Já tomou decisões muito estranhas no passado.
inclusive até empresas do Rockefeller, né? A American Can, CAN, de latas, né? Latinhas, pegando até o Tancredo Neves de surpresa. E, olha que curioso, Geraldo Alckmin é sobrinho de José Geraldo Rodrigues de Alckmin, que foi ministro do Supremo. Vocês entendem quando falamos que o Brasil é governado pelas mesmas famílias? As mesmas famílias. Um tio que é ministro, outro que é um político importantíssimo, agora o Alckmin, vice-presidente do Brasil, foi governador do estado de São Paulo. Será que isso é aleatório? Não tem como ser antissistema e ter essa turma ao lado, né? Não tem. Não tem nada mais sistema do que o tucanato. Tão bem representado pelo Estadão, pelo PSDB, pelo Alckmin, pelo FHC, pela Faria Lima. Mas vamos lá. Terceira parte do vídeo de hoje. Sobre o quê? Eu fico muito feliz aí, toda vez que isso acontece. E o timing foi até curioso. 11h20 da manhã. Isso aqui aconteceu antes de um evento que eu quero mostrar pra vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo algumas pessoas compartilhando figuras que eu tenho um apreço, né? Que hoje em dia são muito poucas. O Jair, o Carlos. Eu sempre olho. Eu não gosto de ficar meio que de me auto-elogiando, né? Porque é meio feio isso. Mas vocês vão entender porque eu coloquei essa postagem aqui hoje. Ontem o Carlos assistiu o vídeo, comentou, né? Telejornal diário fundamental para melhor entendimento do enredo nacional atual. Observação, resumo de notícias da própria imprensa. Tá ali, né? Como a gente sempre faz todo dia. Carlos viu algum valor no nosso trabalhinho. Feliz demais de coração. Aí mais ou menos umas 2, 3 horas depois dessa postagem aqui do Carlos Bolsonaro, o grande advogado Jeffrey Chiquini resolveu falar sobre mim. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. Volta pra cá. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. É curioso isso, né? Eu tenho que calar minha boca. Não parece um posicionamento de quem diz defender a liberdade de expressão, né? Mandar os outros calar a boca. Enfim, eu acho que você até pode mandar uma pessoa se calar, mas você precisa explicar o porquê a pessoa deve se calar, sabe? Ele diz que eu estou atrapalhando o Brasil. Mas ele devia explicar, cara. Me explica, porque enquanto você, Chiquinho, acha que eu atrapalho o Brasil, o Carlos acha até que, sabe? Foi útil o meu vídeo de ontem. Não condiz, né? Eu acho que esses argumentos absolutos, né? Se atrapalha o Brasil. Eu acho que normalmente eles sempre estão errados. É uma percepção minha. O Chiquinho não gosta de ser cobrado. Ele fica aí, fica bem claro, né? Ao longo da semana eu fiz alguns vídeos sobre o Partido Novo, com informações públicas. Eu sou uma pessoa que tudo que eu falo eu mostro. E como advogado que trabalha com provas e que inclusive reclama, né, da falta de provas com os seus clientes, sendo advogado do Felipe Martins, um cara que deveria entender como provas são importantes, como o cliente dele foi preso sem provas. Acusar sem provas é meio chato. Então, eu acho que o Jeffrey, como advogado, se ele realmente fosse um cara capacitado, ele deveria apontar, por exemplo, quais partes do meu vídeo sobre o partido dele, o Partido Novo, são mentirosas. Quais partes do meu vídeo são fake news? Quais partes são injustiças? Porque a única coisa que eu fiz sobre ele foi cobrá-lo ao ponto do, irmão, esses aqui são os teus amigos? Essas aqui são as pessoas que você divide o palco? Você que se coloca como um cara tão combativo? Você que não tem medo do ministro Alexandre de Moraes, mas se cala perante o Deltan Dallagnol? Eu não vou nem falar da coleirinha, viu? Oi, eu já falei, né? Aí depois que o Jeffrey Chiquini falou isso, logo depois no programa, o Alan e o Lacombe seguiram para outro caminho, né? Acho que eles não concordam muito com a opinião do Jeffrey, pelo menos nesse ponto do Partido Novo. Agora, eu vou fazer só um comentário rápido aqui pro pessoal, né, entender melhor. Eu
Eu tentei conversar isso com o Chiquini. Eu concordo muito com o que o Kim Paim está falando com relação ao Partido Novo. Aí, ó, o Alan não acha que eu tenho que calar minha matraca. Parece que eu não estou só atrapalhando o Brasil, né, Chiquini? No sentido de se utilizar. Eu até fiz essa crítica aqui dura, né, ao Marcelo Van Hatten, ao Zema e tal. Só que eu não sei se o Kim Paim chegou a falar do Chiquini em si. Né? Eu não sei, eu confesso que eu não fico me ligando nessas picuinhas, não, cara. Eu acho que o Kim Paim fez críticas pesadas e algumas pertinentes sobre o Partido Novo, o tal do Thiago Mitrô, pelo amor de Deus. O Partido Novo pediu o impeachment do Bolsonaro. O Partido Novo pisou na bola com a Amoedo, assim, muito. E continua. Só uma leve correção, Lacombe. Não foi só com Amoedo, também com o atual presidente Eduardo Ribeiro, né? Também com o atual presidente. Seria bom se fosse só na época do Amoedo, né? Pisando eventualmente, mas você olha pro Partido Novo, você encontra um cara como Paulo Eduardo Martins que tá lá agora. Não. Tem uma galera encontra lá o Marcel Van Hatten, gente. Entendeu? Então, pô, e o Chiquini tá lá agora. Sebastião Coelho. Hã? Sebastião Coelho. Quem vai dizer que Então, Sebastião Coelho é traidor? Vocês vão me dizer que Valdemar Costa Neto é ótimo, Romário? Não, Romário é uma porcaria, o Valdemar é um pilantra, junto com o Duda Lima. Mas tem que pegar os dois e botar pra correr do PL. Eu tenho amor pelo PL. Agora, da mesma forma que eu falo do Duda Lima, eu também falo, né, da turma do Partido Novo. Mas o problema na direita brasileira, que às vezes Alan e o Lacombe possam não entender, é que se você fala do Partido Novo e você não tá no grupo meio que dos aceitos, as pessoas reclamam de você. Aí você é duguinista, caçabista, todos os istas, aí você recebe dinheiro, né? Todo um processo. Você não pode. Esse aí que é o problema, né? Não pode falar do Partido Novo. Passado. Romário. Pô, gente. Não, a gente tá falando só do PL. Ah, tá. Romário. Eu já falei, partido é tudo pra mim, é tudo um bando de merda. Agora, você tinha que ter candidatura avulsa, cara, independente, infelizmente. Não, mas agora, com relação ao Chiquini, eu preciso dizer o seguinte. Eu vi um comentário aqui, nem vi se tinha mais de um. Esse advogado tá surfando. Olha, quando você usa o verbo surfar em relação a Alexandre de Moraes, você me desculpa, mas é você que tá surfando no comentário aqui. Porque quando um advogado peita o Alexandre de Moraes no plenário, nas redes sociais, nos autos dos processos, nas audiências, ele não tá surfando, não, ele tá colocando o pescoço dele na guilhotina. Então, assim, se você não tá colocando o teu pescoço na guilhotina, é melhor você ficar calado. Eu gosto muito do Kim Paim, a gente fez... Não, tô falando que não, tô falando da pessoa que fez o comentário aqui. Não, mas aí, voltando à questão, porque tu continua aqui no chat, uma confusão danada, Kim Paim, Chiquini. Eu acho que a gente tem que se entender. O Kim Paim, eu fiz fazia um programa com ele na Gazeta do Povo, era a Cristina Grêmio, né, apresentando, o Gustavo Gaia, o Kim Paim e eu, era muito agradável. O Kim me ajudou algumas vezes, eu em entrevistas assim, mais complicadas. Me lembro que eu fui fazer uma entrevista com o Ciro Gomes na época da campanha eleitoral de 2022. Obviamente que eu apelei pro Kim Paim, falei, Kim, me manda aí um dossiezinho do Ciro. Legal. E ele na mesma hora, sabe, pô, claro, Lacombe, peraí que eu vou preparar aqui pra você. Me mandou, o Dória uma vez também me mandou, cara super solícito, eu gosto dele. Acho que a gente tem que entender que, pô, é preciso achar um entendimento nas diferenças, entendeu? A questão da lavagem de dinheiro... Você vê aí, né? Quando a galera revela o que eu faço por trás, você vê, o menino até tá trabalhando, né? Tá até ajudando os outros. O que eu faço? Pego junto um compilado de notícias, já tenho uma mesa organizada. O Dória mesmo mandei pro Lacombe, né? Pro meu ganho separado por algumas coisinhas. Então tá aí, né? Mas se você não tá na narrativa oficial, não. Calha matraca, Brasil... Eu quero poder criticar o Partido Novo e o PL, pô. Agora é complicado, né? Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês. Acho que isso aconteceu, e o pessoal que tá comentando, porque vocês estavam lá no chat, né? Lá no chat, tudo mais, pipipi, popô, tava enchendo o saco. E aí ontem, o Chiquini veio falar comigo, meio que pra fazer as pazes. Eu falei, mano, tu quer fazer as pazes? Então tu faz um vídeo público e você se retrata. Mas ele não quis fazer, não fez, enfim, né? Vida que segue. E eu fiquei pensando comigo o seguinte, gente, porque não é birra. Pensa só.
O Chiquinho só veio falar comigo e meio que querer se acertar e fazer as pazes porque ele percebeu que tem muita gente que gosta de mim e ficou feio pra ele. Agora, se fosse um perfil pequeno, se fosse um de vocês que fizesse um bom material sobre o Partido Novo, se fosse um de vocês e esse material crescesse, ninguém meio que soubesse quem vocês são, mas foi um vídeo muito compartilhado nas redes sociais, será que o Chiquinho ia chegar no privado pra tentar se acertar com a pessoa? Isso que acontece na maior parte do tempo, sabe? Quando políticos e pessoas percebem que eles fazem coisas que não são bem vistas pela militância, aí eles voltam atrás. E eu acho que a gente tem que ter um comportamento um pouco mais coerente. Assim, independente da pessoa ser famosa ou não, ser bequista ou não, se tia do Zap tá reclamando ou não, cara, se você tá errado, bicho, aceite que você tá errado. Dar carteirada porque é conhecido, porque tem isso, cara, isso é feio, pô. Sabe? Tem que aprender. Só veio pedir desculpa pra mim, só veio tentar fazer as pazes porque vocês deram calor. Se fosse outro, aí tinha passado batido, tinha lá mandado calar a boca, ninguém tinha dito nada, sei lá. Será que se o Lacombe não me conhecesse? Será que não tivesse uma história? O Lacombe nem tem o que falar, né? Não me conhece. Às vezes não tem nem tempo de assistir, a vida corrida tudo mais, se o Aula também não me conhecesse. E aí por aí você vai vendo, né, que são as pessoas. Não tira o mérito dele de ter coragem, de bater de frente com o judiciário, mas você vê que é um cara que às vezes se mexe de acordo com as redes sociais, com as pessoas, com o like, com a repercussão. Aí é complicado, né, cara? Aí é complicado. Falei que eu queria voltar na questão do delegado, né, próximo do PT. O Carlos Bolsonaro fez essa postagem. Quando Bolsonaro tentou nomear o Ramagem para diretor-geral da PF, o Supremo barrou sob a justificativa de proximidade pessoal, como se fosse uma ameaça automática de interferência política. Já no governo Lula, essa lógica simplesmente desapareceu. Flávio Dino, político militante e ex-ministro da Justiça e participante ativo do 8 de janeiro, incluindo sua responsabilidade ou falta dela frente ao desaparecimento de imagens de mais de uma centena de câmeras, foi indicado ao Supremo e hoje julga Jair Bolsonaro na tal trama golpista. O delegado que investigou a facada contra Bolsonaro foi nomeado por Lula como diretor de inteligência da PF. Esposa e parente de ministros da gestão Lula, indicados para ocupar cargos estratégicos em tribunais, inclusive sendo responsáveis por julgar seus próprios familiares, e uma infinidade de outros casos onde os laços pessoais e políticos são ignorados em nome da conveniência do governo. A mensagem que fica é clara: não se trata de cumprimento da lei nem de defesa da democracia, mas de um sistema que é cuidadosamente aparelhado para manter seus quadros nos postos-chave do Estado. Bolsonaro governou sob vigilância e amarras, cercado por adversários dentro das próprias instituições, sem poder fazer uma peça sem reação imediata e ainda conseguiu fazer milagres. Lula, por outro lado, nomeia quem quiser, onde quiser, sem questionamentos, e ainda vendem isso como normalidade democrática. E o Carlos complementa falando: sempre vale recordar que Sérgio Moro foi um do que, no passado, coincidentemente, engrossou o couro do sistema de interferência na Polícia Federal, mantendo os seus, e todos sabem no que isso resultou. No fim, acusou Bolsonaro de interferência no palco da velha imprensa e hoje posa de virgem no clube de dança, como se nada tivesse a ver com a engrenagem que ajudou a montar propositalmente. E não venham com esse papo de desunir a direita. Façam-me o favor. Já passou muito da hora de conversa dos homens na sala. Gostei desse, né? Conversa dos homens na sala. Um recadinho para alguém. Sobre essa questão do Moro, mostrar duas coisas. Esse daqui é um vídeo da época. Vocês sabiam que o relator original do caso não era Alexandre de Moraes? A Elisa coloca aqui o recorte da Globo na época falando. Você vê ali a chamada, ó. Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito. Sabe quem era e por que ele acabou sendo o novo relator? A última notícia da Elisa é essa aqui, ó. Alexandre de Moraes é o novo relator de inquérito sobre Bolsonaro. Para andamento normal, os processos de gabinete de Celso de Mello devem ser repassados ao substituto no cargo. O presidente Bolsonaro indicou para a vaga do desembargador Cássio Nunes Marques, mas o nome precisa ser confirmado pelo Senado. Ou seja, o relator poderia ser o Cássio. Esse processo ficou andando até aqui, ó, de fevereiro de 2025. Esse ano. Fevereiro desse ano que encerrou. Veja por que o relator mudou.
presidente do Supremo Tribunal Federal, no início da noite, acatou este argumento apresentado pelos advogados de Sérgio Moro, de que o caso deveria ser redistribuído. Veja só, né? Precisou ser redistribuído. O argumento do Moro vale. A turma que não gosta de dividir a direita, né? Que fica com muito medo de dividir a direita. Vocês deviam... Assim, a gente fala muito de inquérito hoje. Hoje. Fala-se muito hoje em dia do tal lá do Fábio Chor. Mas ele tá desde o início? Quem que tava no início? Quando esse inquérito, gente, começou, quem era o diretor-geral da PF? Era uma pessoa. Essa pessoa estava exercendo o cargo ou estava meio que afastada, em férias, alguma coisa? Quem é que estava como diretor-geral interino quando o inquérito foi aberto? Como foi a escolha dentro da própria PF? Foi sorteio no cargo ou foi escolha a dedo? Como foi? Vocês lembram da matéria da época? Quando o Moro sai do governo, a ordem para não mudar a equipe, quem que chefiava a equipe naquele momento? Quem que Moro queria indicar como diretor-geral da PF? Quem ele queria? E quem o Valeixo contou que era o nome que o Moro queria antes? Porque o Moro mudou de ideia de última hora. O que é que a Cruzoé falava do cara que Moro queria porque queria colocar a todo custo? O cara que estava à frente do inquérito na época, ele participou do depoimento de Sérgio Moro? Ao lado da Érica Amarena? Esse cara foi o Moro que levou para Brasília, junto com a Érica Amarena? Esse cara trabalhou junto com o Moro e Deltan Dallagnol desde o Banestado? Por que Moro e Deltan Dallagnol nunca falaram sobre isso? Esse cara aparece em 2016 em alguma notícia que envolve o diretor-geral interino na época, que o inquérito foi aberto em 2019, e o ministro, que na época era secretário de Justiça do Estado de São Paulo? As pessoas não sabem sua própria história, né? Não sabem sua própria história. É muito fácil falar da perseguição hoje, mas olhar para trás, né? Sei lá. Acho que a gente tinha alguns momentos que, se tivesse algumas críticas, a coisa podia melhorar. E aí o pessoal diz, não, cara, mas todo mundo pode mudar. Acho que a redenção tá aí para todos. Mas acho que para você realmente ter uma redenção, você tem que mostrar que você tá arrependido. E falar o porquê, né? Não é só começar a criticar o Lula. Criticar o Lula é fácil. É falar lá atrás. Aí, veja como são as coisas, né? O Mão Mole, também conhecido como... O nome verdadeiro dele é Flávio Azambuja. Por alguma coisa ele não gosta do Flávio Azambuja, usa Flávio Morgenstern. Não foi eu que coloquei essa censura aqui não, viu? Essa censura quem colocou foi ele. Não quero nem falar. O ministro, tá? Diz que toda tirania deve ser afastada, inclusive tirania da maioria que elege o executivo e o Congresso. Em mais defesa da democracia, ministro não, ele democraticamente defende que não deve permitir que a maioria eleita no Congresso seja tirana. Aí tá aqui o texto, né? O ministro, Sua Excelência. Se você ler esse texto, eu não sei nem de quem que ele realmente está falando. Você vai entender porque eu estou falando isso, né? Tá aí. Aí, essa semana, a Angélica publicou um artigo. O ritmo do ministro e a autocensura. Falando aí de jornalistas covardes. Aí uma imagem que ela coloca, essa seta vermelha foi o que eu coloquei. Pra falar de covardia. Sou eu. Líder da tropa dos covardes. Só que olha que curioso, né? A matéria que ela coloca para mostrar a minha covardia, você vê que o nome do cara tá aqui embaixo, né? Eu só tirei o nome de cima, que é muito mais um efeito simbólico e que, bom, eu tô deixando de falar um nome, que eu acho que isso não é autocensura. Aí até fui lá rebater, né? Depois da publicação deste artigo, por ter sido citado, o jornalista Kim Paim enviou uma nota a este jornal, fui acusado de covardia de praticar autocensura, o que demonstra desconhecimento do termo. Autocensura é calar-se por medo ou opressão, enquanto eu sigo tratando de todos os assuntos, apresentando fatos, análises, documentos, apenas optando em alguns casos por não repetir nomes que já são de conhecimento público. Isso não é renúncia, mas prudência e responsabilidade. Trabalho de forma independente, sem apoio jurídico, enfrentando inúmeras ações movidas por adversários ideológicos. Confundir essa postura com covardia é distorcer a realidade. Além disso, a própria jornalista que me acusa já afirmou que o Brasil não vive em plena democracia. Se ela reconhece esse ambiente adverso, como pode criticar meu método de resistir há 6 anos, enquanto tantos colegas foram censurados, perderam canais, rendas e até a segurança de suas famílias? Eu sigo falando de todos os temas com uma profundidade rara. Chamar isso de covardia é injusto. E aí eu fiz esse meme pra entender, né? Quando sou eu, a Angélica... Quando é o amigão dela, né? Amigão.
Porque você vê, né? Ganha dinheiro junto. Ganha dinheiro junto. A senhora Angélica, grande jornalista, né, batizada como Paula Chilique, você vê que ela não critica o Partido Novo. E ela ganha dinheiro junto com o Marcel Van Hatten, né? Aí até montei aqui, né? Pra ficar tudo junto de uma vez só. Essas são as pessoas que me criticam. E aí, Angélica? Teve o caso agora até recente, né, da suspensão dos deputados, que a gente comentou que essas regras mudaram, não foi? Essas regras mudaram de punição de deputados. Como foi que o Marcel Van Hatten votou e o Partido Novo votou? Você não falou nada sobre isso. Você que adora criticar deputados que votam, né, contra a liberdade. E eu tenho que me defender, né? Eu apanho todo dia, uma vez por semana a gente dá uma só pra galera ficar ligeira e entender que a gente tá disposto a brigar também. A raiva dessa galera, velho, na boa, eu acho que no final do dia, é que eu, aos trancos e barrancos, eu acho que eu contribuo com alguma coisa. O Sabugosa esses dias tweetou o seguinte, né? Dia 20 agora. Ontem, vendo o desespero dos que justificadamente se rebelaram contra a votação relâmpago da censura e da não votação da anistia depois de 8 meses de espera, lembrei que o meu voto foi no Marcel Van Hatten. Aí vem aqui o Eduardo. Pelos comentários, acho que a dita direita não tem futuro. Antes ela se esperava em Olavo. Agora é no jornal de alguém que copia e cola da internet na Austrália. Os prints machucam. Enquanto ela caça hipotéticos traidores, a esquerda unida tratorando toda a direita com censura e cassação de mandatos. Aí eu fui olhar os comentários, né? O que é que a galera do jornal do Copia e Cola tá falando? Aí você vê o nível de argumentação, né? Começa aqui a Érica Moura. Oportunista. Ele teria ganhado a eleição para a presidência da Câmara? Não. Então tu perdeu de pé de 4. Sabe a Credem, cujo Mike Benz expôs ao Seide e o roubo nas eleições de 22, é uma comissão. Então pare de enganar trouxa. Seu chefe é vice, né? O presidente. Falando do Alckmin, que era... O Salles já trabalhou na administração Alckmin. Aí o Ale diz, ainda nesse papo, cara, você ia tirar votos o suficiente para eleger o teu comparsa de onde? Me diz aí. Desinformando como sempre. Traidor insistindo na narrativa. Ah, esqueci. A reunião da comissão que trouxe o Mike Benz não serve de nada, né? Para um partido que não tem nada, gritar para afundar o país não dá nada mesmo. Então, no final do dia, a raiva do pessoal é esse. A galera quer lacrar na rede social, como o Salles. Eu voltei no Marcel. E daí, cara? Se a direita toda voltasse no Marcel, ele ia ter 100 votos. Hugo Mota teve 444. Tira 100, 344. Para 257 é quase 100 a mais. Ele continua eleito. A diferença é que tu entregou a Credem pro PT. Tu deu a Credem pro PT. Esse é o plano do Salles. Entregar cargos pro PT. E foram vários comentários. Cara, meu pai trabalhou pra você em minha cidade. Acho que teve 400 votos ou mais. É uma cidade de 30 mil votos. E eu fui um dos que voltei. Que arrependimento. Aí o Vinícius fala, e teria mudado o quê, cara? Qual seria a diferença prática? Marcel seria o presidente? Agora que lacrou, podemos começar o dia. Parabéns. Parabéns, não teria feito diferença, já que não teria voto suficiente e a direita ficaria sem importantes comissões como a do Felipe Barros, que desmascarou os Dalcede no Brasil. Aí vem o Oswaldo. Ainda que todos do PL tivessem votado no Van Hatten, ainda assim o Hugo Mota seria presidente, mas o Felipe Barros não seria presidente da Credem. Felipe trouxe o Mike Benz para falar da Dalcede. Imagine a Credem na mão da esquerda nesse exato momento crítico, atuando contra Eduardo Bolsonaro, dialogando com a embaixada americana, falando toda a narrativa do regime. Quem é que joga contra? O cara ganha 40 mil reais pra ficar lacrando na internet. 40 mil reais com assessor pra ficar lacrando na internet. Esse é o Sabugosa. Aí, dona Fátima, vira o disco, deputado. Todos já sabem que não haveria a menor chance de algum outro ganhar, sabe? Já era garantida a eleição do Mota. Ana Cláudia, ele tinha chances de ganhar? Que post sem sentido. Júlio César. Caro Ricardo, não vi você aqui elogiando o trabalho da Credem quando realizou o debate com Mike Benz, reunião mais importante do ano no Congresso. E a Credem não ficou apenas nisso, então chega de canalice e vá trabalhar em pautas de interesse? Gal Feix, certo. E quantos mais votariam, né, no Marcel? É óbvio que ele seria um sonho na presidência da Câmara, mas isso é desonesto. Jogar pela plateia que ele tinha como vencer. Ângelo Luiz, sim, mas graças à sensatez de Bolsonaro, tivemos vitórias nas comissões, vídeo Felipe Barros, parabéns. Não podemos perder de pé e depois ficar de 4 falando bosta. Você estava sumido e vem falar porcaria, né, por atitude de um covarde que nem o Hugo Mota. Salles, explica pra mim, como funcionam as eleições legislativas impactos? Não entendi. Você presidiu uma comissão de meio ambiente porque o PL apoiou Lira. Você apoiou Marcel para o Novo ter bancada maior e ter acesso ao fundão. E Marcel pode se alavancar ao Senado?
Ao Jeffter, porque este sim está arrepiando. Seu voto está trazendo resultados a olhos nus. Estamos vendo como o Brasil está mudando nas mãos do Van Hatten, sem comissões, né? O novo, então, este sim irá mudar o país. Basta esperar. Antes de Jesus voltar, né, na Terra acontece. Aí está sendo um comentário irônico. Para encerrar o vídeo de hoje, eu vou mandá-lo no Telegram. Deixa aqui de recomendação para vocês. O Arthur participou em um bate-papo com o Selmo, canal pequeno, mas um ótimo entrevistador, viu, Selmo? Só achei que o Selmo é meio fake news, que ele tá com aquela foto ali com barba, né, cara de brabo, aí no vídeo tá com a cara limpa, igual um bebezinho, parece que fez a barba ontem. Ué, como é que pode uma coisa dessa? Mas acho que vocês vão gostar bastante. Vocês gostam dessas tretas aí, como as oligarquias brasileiras se movimentam. Arthur conta os detalhes bem curiosos aí dos casos que ele sofreu, e aí acho que vai botar muito de vocês pra pensar em muita coisa. Recomendo de coração mesmo, muita coisa que era inédita até pra mim. Acho que vocês vão gostar bastante. Eu mando o link lá no Telegram, o link tá assim, sempre na descrição. E aí, se tiverem tempo ao longo do vídeo de hoje, dá um bisu lá que acho que vocês vão curtir. Mas enfim, né? Meus críticos precisam apontar melhor o que eles não gostam no meu trabalho. Até pra entender, né? Pra eu conseguir melhorar um pouquinho. Você aponta assim, ó, cara, nesse momento aqui, o que você tá falando aqui é fake news. Sabe? Esse documento é falso. Falar, beleza. É só mandar eu calar a boca ou me chamar de covarde porque eu tô falando de uma pessoa que todo mundo sabe quem é, mas só porque eu não citei o nome. Acho meio desnecessário, né? Mas enfim, né? Espera aí que a coleguinha dê uma mão pro mão mole, né? O que eu posso fazer? Que eles vendam muito curso. Vendam muito curso. Com fé em Deus. 3 mil reais, você tiver com dinheiro sobrando, 3 mil reais o curso. Tô brincando não. 3 mil reais. Você ter com a mente brilhante. 3 mil reais. Agora, se você for pobre, não tiver 3 mil reais, você pode assinar o Atlas por 15 reais. Kimpai.com. Já tem 30 disponível. Você assinar hoje, tem 30, numa média de cada um 400 páginas. Mais ou menos o quê? 12 mil páginas. É pouca coisa, né? 12 mil páginas por 15. Ou se você ter 3 mil reais, aí você vê um curso. Aí o curso você fica inteligente. O outro não serve pra nada. Serve pra nada. É só pra descrever a história do Brasil. Fico por aqui. Vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Tinha que dar uma pirracinha, né? Uma pirracinha. Falou, galera. Fui.